Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade eu quero tratar com você a respeito dos dizeres do apóstolo Paulo registrado em 1 Coríntios capítulo 7, verso 25 ao 29 e também iremos ler o verso 31. Acredito que esse seja mais um vídeo pedreira contra o pensamento futurista dos últimos dias. Vamos juntos então para mais uma de nossas reflexões aqui do canal, mas logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta e o texto da nossa reflexão se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, verso 25 ao 29. Depois iremos ler o verso 31, que diz o seguinte: presta bem atenção nessas palavras. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. E Paulo orienta essa questão dizendo o seguinte: tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os tais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. E no verso 31, ele vai dizer o seguinte: aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Então, meu irmão, minha irmã, é muito comum a gente ver pastores de renomes hoje voltados para relacionamentos conjugais, não é verdade? Temos visto muitos deles por aí. Os famosos coaches de casais. Acontece que na percepção futurista da vinda de Cristo, isto é, se Jesus ainda vai voltar, esses coaches não deveriam, na verdade, existir, e ainda mais, deveriam ser fortemente combatidos pelos dizeres do apóstolo Paulo, registrado aqui nessa passagem que acabamos de ler. O apóstolo Paulo está aqui no capítulo 7, em especial nos versos 25 ao 38, tratando justamente de problemas relacionados a casamento e serviço cristão, uma vez que o fim estava próximo. Ser casado era extremamente desvantajoso para os cristãos do primeiro século, justamente devido às perseguições que a igreja estava enfrentando. E ser casado iriam passar por sérios danos. Ao longo dessas orientações do apóstolo Paulo, tendo de vista o fim, não existe nenhuma que ele se dirija às moças, a mulheres da época, ensinando qual a melhor cor de uma lingerie que ela pudesse usar com seu marido. Com certeza não. Paulo é claro: aqueles que se casarem em tempos como os atuais, os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Por quê? Porque estava se visando o fim que estava chegando para eles. Como pode futuristas, então dispensacionalistas, adeptos do tal arrebatamento secreto, estar pensando em casamento se o fim está cada dia mais perto? Jesus está voltando. Como é que isso pode ter conciliação? Não tem como. O apóstolo Paulo mostra que isso não tem ligação. Paulo já estava vivendo o tempo do fim, por isso dessas exortações. O mesmo fim que a igreja, infelizmente, atual do século XXI aguarda acontecer por falta de percepção do tempo que seria no primeiro século essa vinda. Ele diz: aqueles que se casarem em tempos como os tais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso.
Paulo tratando-se com os irmãos de Corinto. Poupá-los de quê, se o fim não seria naquela época, e sim no século XXI devido ao Covid-19? Olha que absurdo o pensamento futurista, na verdade. É o pensamento comum, sustentado pela tradição. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele continua e vai dizer o seguinte: isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. É muito curto. Paulo deixou claro. O que para você é considerável um tempo curto? Será que um tempo de 55 a 70 é um tempo curto? Ou de 55, pois foi nessa data que foi escrita essa epístola, a 2021? O que você acha? O que você pode entender como um tempo curto? Com certeza 55 para 70. Se Jesus estivesse realmente voltando, como a maioria dos cristãos acredita em nosso tempo, que ele ainda vai voltar, por que esses coaches de casamento não estão orientando os casais como o apóstolo Paulo estava orientando concernente ao fim, uma vez que o fim estava se aproximando cada vez mais? Paulo disse assim no verso 29, presta bem atenção: portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Olha que problemão! Por que os coaches não dizem isso? Esse texto prova de forma categórica que esses coaches para casais da fé futurista são uma verdadeira fraude, meu irmão, minha irmã. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Qual a intenção de casar, estabelecer família em um momento cada vez mais angustiante de perseguição? Aí você vai ler o verso 26. Como esses coaches conseguem contradizer a própria fé? E infelizmente o povo não consegue de fato discernir. Ficam dizendo que Jesus vai voltar e ao mesmo tempo fazendo terapias de casais e promovendo encontros que possam beneficiar relacionamentos de cristãos. Não seria o mais óbvio esses coaches que acreditam na vinda futura de Cristo estarem orientando, como o apóstolo Paulo fez assim a igreja, uma vez que os sinais do fim estão evidentes, cada vez mais próximo à vinda do Senhor Jesus? E aí a gente deve levantar uma questão interessante. Quem na verdade está errado nessa questão, meu irmão, minha irmã? Paulo, por ter se equivocado quanto ao tempo, ou a tradição que engana os outros e a si mesmo quanto ao tempo da vinda do Senhor Jesus? Quem está errado nessa questão? Se o fim não estivesse de fato no primeiro século, conforme foi bem declarado ao longo do Novo Testamento, então de fato devemos esquecer a Bíblia como palavra de Deus e nossa regra de fé, meu irmão, minha irmã. No fim do verso 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois esse mundo, como o conhecemos, logo passará. Olha, ele diz logo passará. Veja, Paulo não tratou de uma hipótese abençoada. O apóstolo Paulo fez uma afirmativa, ainda mais em coletividade, de um fim que logo chegaria, e chegou de fato em 70. Se assim não fora, os irmãos o questionariam. Era por isso que o casamento, devido ao momento, não seria bom para os da fé. Muitos abandonariam a Cristo devido às perseguições, ao massacre de suas famílias. Era realmente bom se abster para permanecerem firmes e não sofrerem tanto quanto as perseguições. Você vai ver essa pontuação do apóstolo Paulo quanto o sofrimento, as perseguições e uma vida matrimonial quando você lê o verso 32 ao 35. Realmente era a exortação do tempo que estava cada vez mais próximo. Logo, 1 Coríntios capítulo 7 prova que casamento e questões relacionadas à vida íntima e familiar de casais não combinam com futurismo, com dispensacionalismo. É pura contradição, uma grande heresia que a gente vê pelas redes sociais e muitos irmãos aplaudindo, achando que isso tem fundo de verdade. Infelizmente, falamos isso ingloriamente, mas é pura contradição. Veja que é muito sério o que estamos falando. Se o Senhor Jesus não estivesse vindo, o apóstolo Paulo estaria então enganando os irmãos que queriam se casar, enganando as moças, enganando as viúvas. O que Paulo iria ganhar com isso? Como ministro da justiça,
Obviamente, Paulo não estava enganado e nem se equivocou. A tradição é que tem enganado a muitos irmãos. Então, essa foi a nossa abençoada reflexão. Se você gostou, não deixe de registrar o seu like, é muito importante. Compartilhe essa informação para amigos, irmãos, parentes. E também não deixe de registrar aqui o teu comentário sobre uma seguinte questão. Olha só, Paulo enganou os irmãos que queriam se casar ou realmente Jesus veio no primeiro século e por isso o apóstolo Paulo fez de forma clara essas admoestações? Fico aqui no aguardo do teu comentário e em seguida darei as respostas. Mais uma vez, gratidão pela tua participação. Fica na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.